Maranata. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham agora ao vivo pelo culto da Igreja do NASP. Hoje é um dia diferente, o culto de gratidão a Deus pela comportagem, pelo IDEC Brasil. Todos muito bem-vindos. Gente, hoje é um momento de muita gratidão, afinal essas férias, elas foram um pouco diferentes. Infelizmente, de uma forma um pouco ruim, afinal nós vemos uma situação ruim, né? Mas tem muita gente sentada aqui e de casa que pode dizer, milagres eu vivi. Com certeza, já segue a hashtag aqui, ó, já começa a postar para os seus amigos, hashtag milagres eu vivi, IDEC Brasil. E hoje é motivo de agradecer, né, Kézia? Apesar da dificuldade, nós temos 1 milhão de motivos aí para agradecer. E queremos dar alguns alôs aqui também importantes, né? Deixa eu começar aqui e depois você continua. A gente quer dar um alô para o pastor Lucas, lá do IAP, né? Ele infelizmente não pôde vir aqui presencialmente, mas um abraço para você, pastor. Na verdade, no IAP é o pastor Daniel. Mas o pastor Lucas está lá na FAD Minas com mais de 150 coportores, muito animados. Eu quero ver a foto de vocês, a hashtag com o pastor com todo mundo. Milagres eu vivi. Quem mais está com a gente, Matias? Nós temos aqui o pastor Daniel do IAP, né, como você disse. Nós temos também o pastor Paulo do NASP Campus Engenheiro Coelho. Também queremos deixar um abraço aqui para o NASP Hortolândia, para o NASP Campus São Paulo, todo o NASP, né, envolvido aí na missão, envolvido na comportagem. A equipe do Senha do Alto, né, Kézia, que trabalha aí muito tempo dedicado à comportagem. E tem mais um pastor agora que vai fazer oração para a gente, né, que é o pastor Alan. Pastor, vem aqui. Gente, sejam muito bem-vindos, vamos orar, mas já fica aí, já começa a mandar esse link para todo mundo, porque hoje nós vamos falar de muitos milagres para você acompanhar assistir com a gente. Pastor, você é da FADB e da FAAMA, né? Um abraço para vocês também, viu? Bom, vamos orar então. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio da vida e pelo momento tão ímpar que nós estamos vivendo. Sobretudo por cada coportor que saiu ao campo e foi abençoado por Ti. Rogamos as Tuas bênçãos sobre eles, bem como as famílias visitadas. Fica conosco, abençoa esta programação, por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, nós já vamos começar agora com um vídeo. Hoje nossas histórias vão ser contadas através de muitos vídeos, então acompanhe com a gente. Feliz 2020! Crise entre Estados Unidos e Irã. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Em 24 horas, choveu mais da metade da média para o mês todo em Belo Horizonte. O surto do coronavírus matou 17 pessoas até agora e infectou outras 500. Com o registro de novos casos, o misterioso vírus chinês que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. No início, tudo parecia impossível, mas a certeza do milagre me animou a prosseguir. Eu vivi experiências que me fizeram passar por momentos difíceis. Eu vivi alegrias com pessoas desconhecidas que se tornaram grandes amigos. Eu vivi emoções que me fizeram rir, me divertir e me alegrar. Mudando as percepções daquilo que eu acreditava ser a verdadeira alegria. Eu vivi milagres daqueles que são contrários às leis naturais. Eu vivi milagres daqueles que ninguém explica. Eu vivi milagres que transformaram a minha vida. Milagres eu vivi.
Amém! Cadê o sorriso do vocal para a galera que comportou? Eles já estão saindo aqui Muito antes. bom, vocal livre, muito obrigado. Muito obrigada, vocal. Olha, nós, além de estar aqui conversando com vocês, também já vivemos algumas histórias na comportagem, né, Matias? Sim, eu comportei 3 férias. Das 3 férias eu fechei 2 bolsas. Olha só esse menino que canta, que apresenta. É uma bênção. Mas olha só, nós vamos conhecer agora a história do Bellisson. E ele também viveu experiências incríveis. Ele é lá do IAP, então acompanhe agora tudo o que aconteceu lá. Eu me chamo Bergson, estou cursando teologia aqui no IAP e gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu estava com algumas dúvidas se eu ia ou não ia para a comportagem, mas eu decidi ir, mesmo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E ao sair da cidade onde eu estou e a cidade da comportagem, eu entendi que Deus ele tinha um propósito na minha vida e também na vida daquelas pessoas que estavam ali naquela cidade. E eu tive o prazer de visitar algumas pessoas, recebi alguns não, as pessoas, muitas pessoas daquela cidade não queriam ali abrir as portas para nós, mas através de muita oração, nós sentimos ali o poder de Deus agindo de uma maneira especial na vida daquelas pessoas. Visitamos aquelas pessoas, deixamos alguns manuais, como também muitas pessoas tomaram a decisão ali e algumas já foram batizadas e outras vão ser batizadas agora. E também a gente percebeu ali o poder de Deus agindo na minha vida, no crescimento espiritual, onde eu aprendi que a comportagem ela é salvação para a vida das pessoas. E hoje eu estou no colégio, eu voltei a estudar por conta da bênção de Deus, onde eu não estava acreditando, mas Deus realizou o meu sonho. E eu posso dizer para você que esse foi um dos maiores milagres que eu já vivi na minha vida. De bater 2 bolsas numa campanha, no meio de pandemia, não foi fácil, mas eu entendi que era o poder de Deus. E Deus trabalhou de uma maneira especial, tanto na minha vida, como na vida de outras pessoas. E através desse trabalho, nós percebemos que muitas pessoas, e entendemos que muitas pessoas também vão tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Logo, logo, nós veremos essas pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus na eternidade. Nós vamos viver mais um momento de oração especial e eu quero falar a você que de repente ainda está no campo, você que passou pelo campo essas férias, você que se doou, você que viu milagres das diversas maneiras, esteve no campo, ouviu muitos nãos, recebeu muitas bênçãos e tem muitos motivos para agradecer nessa noite. Eu quero convidar você para mais uma vez nós rogarmos a Deus as suas bênçãos e também agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Feche seus olhos onde quer que você esteja, seja no colégio, seja ainda de repente em alguma cidade comportando, para nós falarmos com o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvar o Teu nome por tudo aquilo que Tu realizaste na nossa vida durante essas férias, Senhor. Milhares de jovens, Senhor, nessas férias saíram para visitar a casa de pessoas para levar livros. Uma coisa que já não é muito natural no mundo que nós vivemos e ainda mais no meio de uma pandemia. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para te agradecer pelo cuidado que Tu tivesse com cada um desses jovens, Senhor. Pelos milagres que Tu realizaste na vida de cada um, que rompeu essa barreira do medo, de repente, das pessoas que falavam que não iria dar certo, de repente de conselhos de pessoas para não ir comportar, mas esses jovens enfrentaram tudo isso, dedicaram a sua vida a essas férias e receberam muitas bênçãos por intermédio da Tua mão poderosa. Senhor, cuida daqueles jovens também, ó Deus, que estão nesse momento ainda no campo. Nós sabemos que muitos deles ainda estão espalhados pelo Brasil, dando ofertas, seja online, seja presencialmente. Estão buscando, ó Deus, salvar pessoas, estão buscando realizar os seus sonhos. Cuida de cada um deles também, Senhor. Abençoe seus líderes, seus pastores e a todos os comportores do nosso Brasil, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Bom,
nós queremos enfatizar para vocês, lembrá-los que nós estamos tomando todos os cuidados aqui. Nós já estamos sem máscara, mas o meu microfone é só meu, do Matias só dele, só para vocês não ficarem preocupados com o movimento aqui. Todo mundo muito bem cuidado, né, Matias? Exatamente. E agora a gente queria convidar uma pessoa especial, que é o Luiz. Luiz, vem para cá. A gente quer entrevistar você, quer conhecer um pouquinho da sua história, cara. Senta aqui, vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito Graças bem. a Deus, né? Rapaz, a gente descobriu aqui, ficou ouvindo nos bastidores que você tem uma história incrível, que envolve a comportagem, envolve outras coisas, mas primeiro de tudo, como que você veio parar aqui? Né? A gente soube que você tinha um negócio, como é que é? Conta aí pra gente. Boa noite, Kézia. Eu tinha um restaurante há exatamente um ano atrás, e nesse ano eu tinha uma vida muito conturbada devido à correria, né? Quando a gente tem um restaurante, a gente faz compra, é uma loucura. E chega no sábado, a gente não tem aquele descanso em Deus, que nem a gente pretende ter. Aí eu comecei a orar e falei assim para Deus que eu queria um emprego onde eu tinha mais tempo com a minha família e com Deus. Aí, certo dia, eu fui à igreja e ali eu escutei uma pregação falando sobre comportagem. Eu cheguei na minha esposa. Eu lembro como se fosse ontem, Matias. Cheguei e falei assim, bem, eu quero vender livro. Ela virou para mim e falou assim, você está maluco? O que aconteceu com esse homem? Você está maluco? A gente ganha bem, ganhava um bom salário. E você quer vender livro? O que eu vou fazer com esse restaurante? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu estou louco. Só que eu saí da frente dela e fui orar. E falei assim, Senhor, se for para mim vender livro, porque eu não conhecia o nome comportagem direito, o senhor vai fazer meu restaurante falir. Porque a minha esposa, ela vai entender... Quem vai que eu quero que meu negócio fale? Ela vai entender que não sou eu que quero sair daqui, é o senhor que está me tirando. E dentro de uma semana, para quem vendia 80 refeições por dia, a gente chegou a vender em uma semana 5 refeições. E isso a gente está falando mais ou menos de que data? Em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, pronto. É legal você perceber que em setembro do ano passado a gente ainda não estava vivendo a pandemia. Então era uma outra época, outras coisas estavam acontecendo e o negócio não foi por causa do momento que a gente está vivendo agora. Foi talvez realmente a oração, Luiz? Sim, a gente tinha empresas, né? A gente atendia 3 empresas e ela era o nosso foco maior. E as demais marmitas que saía para algumas pessoas seriam mais para o gasto semanal, alguma coisa do tipo. Mas, Luiz, vamos então aqui pensar juntos. Você saiu dessa empresa, a sua própria empresa, ela acabou, e como você entrou na comportagem? E aí já quero que você já diga para nós se a comportagem conseguiu te sustentar com a mesma qualidade que você tinha quando o negócio funcionava bem. Você fez uma pergunta que até hoje eu tento me responder. Eu vivo até melhor do que eu vivia antes. Amém. Hoje eu vivo bem melhor. Eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para olhar o meu filho depois que ele nasceu. Eu tenho tempo para falar com Deus, coisa, Matias e Kézia, que eu não tinha quando eu tinha um restaurante. Quando eu ia falar com Deus, eu já estava cansado. E a comportagem hoje, ela me propôs uma vida muito melhor do que eu tinha. Mas, Luiz, seu filho, quantos anos de vida ele tem? Ele está com 29 dias hoje. Gente, 29 dias. Fran, vem aqui. A Fran está aqui, está com um bebê, essa coisa mais fofa que a gente queria era abraçar, mas não pode. Mas deixa eu só fazer uma pergunta antes, Kézia. Vai vindo para cá, Fran. Mas fala para a gente, Luiz, você foi para as férias quando e como que foi o resultado das suas férias? Porque agora entrou a pandemia, né? Sim, e aí? Entrou a pandemia e na pandemia a gente começa a ouvir muitas pessoas falando, não, agora você não tem trabalho, porque agora você não pode fazer o que você faz. E eu entrei em oração, continuei em oração, né? E começou em março, né, a pandemia lá, toda a questão que a gente veio vivendo e vendo, né? E eu fiquei em março, maio, abril, não vou lembrar agora os meses, mas eu sei que no começo de junho ali eu falei assim para Deus, falei, Senhor, eu já aguardei o tempo, eu acho que eu tenho que sair para a rua, que eu preciso comportar. E eu fui para uma campanha de comportagem do Rio Grande do Sul, na equipe Ômega. E chegando lá, 1.500 quilômetros de onde eu moro, eu levei minha esposa gestante, ainda estava de 7 meses, e eu não seria quem eu sou se não fosse ela ao meu lado.
Ai, gente. Não, aplaude onde você estiver. Aplaude que tem uma galera que aplaude para eles. Coloca seu aplauso virtual aí nos comentários que a gente vai mostrar para eles. Ô, Luiz, e como que foi essa relação do nascimento com o bebê, com tanta coisa acontecendo? Olha, foi uma loucura, porque eu comecei a comportar dia 12 de junho, né? E meus familiares, mãe, pai, preocupado, falando para mim, volta embora, você vai pegar coronavírus, a gente está com medo, o filho está para nascer. É uma boa pergunta que eu respondo já. Eu peguei, cheguei, comportei 1 mês. No meio de julho, eu comecei a sentir dor de cabeça, febre, e eu falei, não acredito. Eu estava com Covid-19. Pegou, então. 15 dias isolado. Nossa, no meio do campo de comportagem. No meio do campo de comportagem. No meio da comportagem, no meio da gravidez, né, Fran? No meio das ofertas e... E aí que eu comecei a entrar em oração, porque tudo que o comportador faz, ele oferta e ora, oferta e ora. A gente, o que mais ora, acredito eu. E eu falei assim, fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu preciso ver meu filho nascer. Porque ela já estava ali no 9º mês, ali no começo de julho, para o final de julho, e ele não parava de mexer, e eu querendo ver ele nascer, eu com Covid, e eu orando, e Deus permitiu eu sair do isolamento, ter um ótimo resultado, e ao mesmo tempo ficar praticamente 1 mês na campanha do lado da minha esposa e ver meu filho nascer. Fran, louvado seja Deus. Só coloca assim, só para ela dizer, como que você sente vendo Deus guiar tanto assim sua família e o seu bebê nascendo mesmo em meio a tudo isso? Bom, medo, né? Eu tive muito medo, mas eu acredito que, como a gente já conversou antes, Deus preparou tudo da melhor forma possível e no tempo certo. Eu penso que Moisés, antes do mar abrir, ele estava com esse medo, né? O mar vai abrir ou não vai? E aí ele teve fé, né? E hoje vocês estão vivendo um milagre, né? Isso é o fruto do milagre de vocês, o Luiz Neto, né? O nome dele, Luiz Neto. Ô, Luiz, e o mar abriu também financeiramente? Olha, eu acho que foi a melhor campanha que eu já tive até hoje. Amém. Enquanto muitas pessoas teve medo de sair a campo, a gente teve que sair com fé. E nessa campanha de fé eu cheguei quase a 60 mil de vendas. Uau. Deus, ele foi fiel. E ali ele mostra que ele cuida de nós, no campo, quando a gente está fazendo um trabalho para ele. Gente, é muita emoção perceber que Deus guia, Deus transforma. E se você pudesse falar agora para quem está com medo da comportagem, igual a Fran falou, em alguns momentos sentiu medo, qual que seria o seu recado final, Luiz? Então, o que eu poderia falar para uma pessoa hoje que pensa na comportagem? Não tenha medo, porque o medo é o seu inimigo. Se você tem medo, deposite a sua fé em Cristo Jesus. Você pode, hoje, pensar, a comportagem, ela vai me trazer ou não vai me trazer o que eu preciso. Não é assim. Pense que Deus, ele vai suprir a sua necessidade, como ele supriu a minha. Eu sou um milagre vivo aqui hoje, em milagres eu vivi. Amém. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Fran. E muito obrigado, Luizinho, né? Por vocês terem contado a sua história pra gente. Bom, então vamos ouvir o Matias e todo o Vocal Livre.
Que a gente já fica até assim, né? Eu queria chegar animado, mas já chego contrita. Essa música fala muita coisa, né? No nosso coração. Mas esse é um momento muito especial, porque temos entre nós representantes, os líderes do nosso querido IDEC Brasil. Tem gente aqui de todos os lugares. Matias já falou o nome deles no começo, mas a gente pode falar agora de novo. Mas vem aqui entrando. Nossos pastores, nossos líderes. Eu tive o privilégio de conviver de pertinho com alguns deles. Tantos momentos vividos alguns anos atrás, quando eu comportei. E graças a Deus que existe esse ministério. Mas vamos sentar que a gente vai conversar. Esse aqui é o pastor Paulo, o pastor Daniel e o pastor Alan. Esses são os nossos pastores do IDEC. E, pastor, vamos começar aqui com quem? Com o pastor Daniel, que está no meio. Muito bem. Qual foi o desafio, a emoção de orientar os jovens num momento tão conflitante que a gente viveu nesses últimos tempos e ainda estamos vivendo, né? Muito bem. Obrigado, Kézia, Matias. Quero cumprimentar todos os comportores aí do Brasil, né? A gente tem hoje o privilégio de estar falando para milhares de comportores, né? Comportagem estudantil no Brasil, ela é muito bem representada, né, por jovens de todos os colégios do Sonhando Alto, e no IAP não foi diferente, né? Quando, mês de março, mais ou menos, a gente foi chamado para trabalhar no IAP, nós estávamos no campo, na Sul Paranaense, e no meio da pandemia também, né? Mudança no meio da pandemia. Assustou, pastor? Assustou bastante, né? E o comportor, quando chegou, falou assim, pastor, o que eu faço? O que eu faço, né? Alguns, né, pastores, de repente pensaram que nós não teríamos férias, né, de comportagem. Muitos estavam com medo, né? Nós vimos aqui já alguns testemunhos, vimos pessoas falando, às vezes as pessoas do colégio, né, os diretores, né, e eu quero aqui já, de antemão, né, agradecer aqui aos administradores do nosso colégio ali do IAP, pastor Gilberto, pastor Martin, todos os coordenadores, chefes de setores, que motivaram os nossos jovens, né? Muitos deles achavam que não teríamos férias, não teríamos comportagem nas férias, mas para a honra e glória de Deus nós tivemos, e foram bênçãos muito grandes. E pastor, né, que nós Paulo, recebemos, né? qual que foi? E foi realmente uma bênção, nós ouvimos muito, já vimos histórias do IAP hoje, graças a Deus, mas pastor, e aqui, no seu cantinho, qual que foi o impacto? No cantinho, que é um cantão, né? O NASP é um colégio que realmente representa o Brasil todo. O impacto não foi diferente, como falou o pastor Daniel, a preocupação dos comportores, dos líderes, de todo mundo em relação às férias. Mas interessante que a igreja se preparou para isso. Nós criamos aí 3 cenários para que o comportor pudesse ir fazer o trabalho. Ou lockdown, né? Alguns lugares, a igreja criou uma plataforma, e até mesmo o trabalho direto, que é o comum da comportagem. Então, nós nos preparamos, cremos em Deus, acreditamos nesse ministério. E aqui do NASP, Engenheiro Coelho, onde eu trabalho, né, nós saímos com quase 500 comportores nessas férias. E interessante, a preocupação era o retorno. Eu estava comentando com alguns líderes de comportagem, alguns departamentais, com os amigos. Nós jamais imaginaríamos, Kézia, Matias, que agora, neste momento aqui, neste culto de gratidão, dia 11 de setembro, estaremos louvando a Deus pelas bênçãos. Comportores e equipes foram melhores nas férias em plena pandemia do que há um ano atrás. Então, esse é motivo de louvar a Deus. E dos 500 que saíram daqui, praticamente os 500 retornaram por NASP. Amém, pastor. Isso é um grande milagre, né? Por isso que tem ali, ó, #milagres eu vivi, né? Pastor Alan, esse ano foi realmente um ano completamente diferente, como pastores aqui estão falando. Como foi a sua experiência? De fato, olá Matias, olá Kézia, olá você que nos acompanha, você que está conosco aí. Eu quero mandar um abraço especial para os quase 749 comportores da Faculdade Adventista da Bahia, da FAAMA. É um grupo muito especial. A nossa administração que tem nos apoiado, tem dado assim um incentivo grandioso. Nós tivemos sim grandes desafios, mas o que é bonito em meio a essa luta, em meio a essa jornada, é a fé. Esse é um destaque. Os comportores ficaram naturalmente atônitos em meio a essa crise. As notícias, vai, não vai, o que nós faremos agora? E quando essa pergunta começou a aparecer ali, nós começamos a orar. E, na sua maior parte, os comportores da FADBA trabalharam com indicações, como trabalho diretamente ali na zona rural. E isso, assim, foi, de maneira muito específica, um destaque,
porque os comportores perceberam que é possível voltar às raízes, voltar àquela base, aquele início, e assim, muitas vidas foram salvas. E hoje nós temos a alegria de dizer que esse grupo está voltando, vocês verão milagres, nós vivemos milagres e certamente continuaremos a viver. Amém. Se você é um desses comportores que viveu essa experiência, eu desafio você a colocar aí nos comentários do YouTube, milagres eu vivi. Comenta aí, porque a gente vai celebrar isso depois, né? Amém. E, pastor, nós vimos essas estratégias, toda essa movimentação durante muito tempo, quando se começou a falar de pandemia. Como que você vê esse antes e depois? Eu vejo o seguinte, Deus é Deus, e esse ministério é dele. Ele nunca vai desamparar as pessoas que aceitam o desafio de colocar o pé na água e ver Deus realizar milagres. Então, eu resumo isso, comportagem é milagre. Milagre não se explica, milagre se aceita. Gente, até me arrepio de lembrar de que quando eu era comportora, a gente achava que viveu tudo, né, Matias? Cada comportor vive uma intensidade, alguma coisa que acontece com ele. Vocês têm muitas histórias aqui, mas nenhum de nós aqui viu uma pandemia, né? Nenhum de nós vivemos... Eu estava conversando com os amigos assim, da comportagem, pensando, imagina lá nos primórdios, onde eles carregavam tudo escondidinho, carregava a palavra escondidinha, agora a gente tem que carregar, vai carregar aberta, mas como vai fazer isso? Teve algum momento nessas visitas que vocês fizeram que mais te emocionou? Pode começar, pastor Aula. Um momento, durante sua visita ali, você olhou, não vivi nada disso aqui, é tudo diferente para mim. O que mais te emocionou na sua visita? Sim, na região central da Bahia, eu visitei uma campanha e nós tínhamos um casal. Eu, quando vi a história aqui, o testemunho, eu até me emocionei, porque eu lembrei da história. E esse casal, os dois, assim, foram acometidos pelo Covid e ficaram dentro da campanha, isolados ali. E, de maneira interessante, eles conseguiram passar por essa fase e também os resultados vieram. Então, assim, quando eu falei com eles, disse, pastor, nós vimos milagres, porque a família não acreditava. As pessoas que nós amamos dizem assim, volta para cá, não adianta ficar aí. Então, realmente é o poder de Deus agindo na vida desses homens e mulheres de fé. Amém. Pastores, muitíssimo obrigado. Quiser dar uma palavra final, pastor Daniel? Não, tranquilo, eu estava falando. Eu vi Você pegou o microfone? Ele me deu o microfone e vamos falar, né? Então, tá bom. Então. Eu achei interessante aqui a história que a gente ouviu, e a gente viu muita gente que pegou Covid, né? Líderes que precisaram, comportores, né? Comportores comportando doente, né? Então, a gente vê assim que realmente a comportagem, os comportores eles são pessoas guerreiras da fé, né, pastor? Comportar doente, porque a igreja tinha um programa para se trabalhar, uma plataforma que trabalhava, né, virtualmente. Então, ele não saiu a campo, ele trabalhava virtualmente, né? Só deixar bem claro para não haver nenhum problema aí, né? O pastor está corrigindo aqui, e é interessante isso daí, mas e a gente viu assim que isso não abalou. Ficaram de quarentena, ficaram 15 dias sem trabalhar e voltaram depois e continuaram. Não foi nada que impediu eles de continuar. Então, a gente louva a Deus pela coragem dos nossos comportores, por eles serem guerreiros, né? E muita gente, com certeza, vai estar no céu e poderia não estar, de repente, porque alguém não foi para o campo, né? Então, a gente louva muito a Deus por isso, né? Realmente, esse momento até pede uma participação especial de um homem que é um pastor, que foi meu líder em várias situações, é meu líder hoje de novo. A gente trabalha junto na União Central Brasileira, o pastor Marco Aurélio. Vendo e ouvindo essas histórias, pastor, vamos orar para agradecer. Então, senhor, esses momentos é contigo. Ok, agora nós vamos orar agradecendo os milagres, os livros que foram distribuídos. Imaginem aí, mais de 2.000 jovens comportaram nessas férias. Imaginem quantos livros foram parar na casa de muitas pessoas. Então agora vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, porque nessas férias o Senhor abriu a porta do céu e muitas bênçãos foram derramadas na vida dos nossos comportores estudantes, como também na vida daquelas pessoas que receberam esses jovens na sua casa. Querido Deus, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo usou esses comportores de forma poderosa.
e a tua mensagem entrou nos lares de muitas pessoas, e esses livros, eles estão nas estantes, ou estão também nas mãos de muitos que estão lendo. Queremos rogar que o Espírito Santo impressione, impacte a vida dessas pessoas que estão lendo esses livros. E essa mensagem possa introjetar na mente e no coração delas, e elas sintam um desejo também de entregar a vida a Jesus e participar da mesma esperança que temos de um dia viver a eternidade ao lado do nosso Salvador. Querido Deus, temos só gratidão nessa noite. Queremos pedir que o Senhor continue conosco, que o fogo, a chama da comportagem continue acesa em nosso coração. Nós estamos aqui para agradecer, mas nós já estamos olhando o futuro. Nós já estamos olhando as próximas férias e queremos que ela chegue logo, para sermos mais uma vez usados pelo Senhor de forma poderosa. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marco Aurélio. Agora nós vamos ouvir uma história de duas irmãs lá da FADBA, né, pastor? Lá da FADBA, que uma história sensacional. Fique com vocês o vídeo agora. Milagre é algo inexplicável. Milagre é algo sobrenatural. O contexto era totalmente atípico, né? Na verdade, muitos locais optaram por nem ter campanha e a grande maioria das pessoas acreditavam que essas férias a comportagem não iria funcionar. E até os meus pais, que sempre me apoiaram nessa trajetória, já em 10 férias de comportagem, né? E eles hesitaram bastante. Então a gente estava com muito medo de não conseguir, de acabar adoecendo. Mas ainda assim, diante de todos os desafios, diante de todas as impossibilidades, nós resolvemos acreditar que seria possível, pelo menos tentar, né? Enquanto muitos falavam que não ia dar certo, mas a gente queria pelo menos experimentar. E frente a esse cenário, decidimos vir comportar, porém fomos diagnosticados com Covid-19, então ficamos mais um tempo em casa, fomos medicadas e posteriormente viemos para a campanha. Trabalhamos apenas um mês, mas nesse um mês foram repletos de milagres. E realmente, nessas férias, nós vivenciamos muitos milagres. A princípio, quando nós chegamos na campanha, já há um mês que a campanha tinha iniciado, a cidade estava em lockdown. Então, diante desse cenário, nós precisamos, assim como a maioria das outras pessoas, precisamos nos reinventar. Então, a gente acabou optando por usar os recursos digitais para fazer algumas ofertas online e criamos aí outras metodologias, as quais possibilitaram que nós alcançássemos muito mais do que precisávamos. Após a flexibilização do decreto aqui na cidade em que estamos, nós começamos a realizar as visitas e em cada casa que fomos vivemos milagres inesquecíveis. Frente a esse mar de adversidades, nós resolvemos colocar os pés na água e podemos ver a manifestação do poder de Deus. É quase inacreditável, mas em menos de 30 dias vendemos mais de 70 mil reais em todo esse contexto de pandemia. Nesse momento, o nosso coração transborda gratidão, porque em toda essa nossa trajetória da comportagem, Deus reservou os maiores milagres. Milagres esses que nós nem imaginávamos que iríamos experimentar. E louvado seja o nome dele por tudo isso que nós vivenciamos nessas férias. Milagres eu vivi.
E agora nós vamos ouvir uma história de um mineirinho, um garoto, não é bem um garoto, né, mas que veio ali do interior de Minas Gerais. E se você em algum momento teve dúvida, vou ou não vou comportar, esse menino falou assim, não, eu sei o que eu quero. Ele foi e olha o que aconteceu. Olá, sou Samuel Ferreira, sou do distrito de Igarapé, da cidade de Bonfim, Minas Gerais. Eu trabalhava na roça, na zona rural, na agricultura, no plantio de bucha, vegetal, mandioca, mexerica, pocã e também da apicultura. Há alguns anos atrás eu conheci a comportagem, mas no momento eu não mostrei interesse. Foi aí que eu percebi que Deus ele tem o momento certo de trabalhar na vida de cada pessoa. Foi aí então que em março desse ano eu conheci ainda mais sobre a comportagem. Vi que Deus tinha um propósito para mim. Foi então que entrei em contato com o pastor do meu distrito e já me passou algumas orientações, já me encaminhou já pelo pastor Weister, que é o líder do Ministério de Publicações da AMC, que já fez logo a minha inscrição. E no dia 15/6 de 2020, eu já estava na casa da campanha em Sete Lagoas. Foi aí então que eu comecei a viver o extraordinário. Eu vi que um dos meus maiores desafios estavam por vir. Minha primeira comportagem em meio a uma pandemia, porta a porta, sem antes nunca ter comportado na vida. Era um grande desafio, mas para Deus nada era impossível. Foi aí então que eu recebi um grande treinamento chamado TRA, estabelecido ali pelos meus líderes, que mudou literalmente a minha forma de pensar, mudou a minha vida. Então eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado condições em meio à pandemia, primeira comportagem, primeira vez comportando, e ter conseguido alcançar a minha bolsa de teologia na faculdade UNASP. Hoje a comportagem te possibilita você sonhar. Então venha conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Um projeto que irá ajudar você a se salvar a você mesmo e salvar outras pessoas, porque comportagem, ela é missão. Então, em meio a uma pandemia, temos jovens que estão dispostos a levar essa mensagem para outras pessoas. Como sentinelas, devemos despertar o mundo a qual dorme. Como arautos do rei, devemos levar uma mensagem de que Cristo está prestes a voltar. Muito bem, agora nós temos um momento especial, uma cerimônia especial, Kézia. Eu vou até levantar, porque eu também. Esse momento, ele é de muita gratidão, que ela vai ser mostrada, ela vai ser materializada nessa medalha. Eu vou até aqui, ó, não sei se eu posso fazer isso. Será que eu podia? Se eu não podia, eu fiz. Gente, uma medalha, hein? Eu queria convidar aqui os pastores pastor Lucas não, pastor Paulo. Pastor Lucas, um abraço para você que está aí longe, né? Queria estar aqui, né? Está aqui, ele está querendo Adilson, chegar, não deu. Pastor Marco Aurélio e é isso aí. E o pastor Daniel, pode vir, pastor Daniel também. Chamei, pastor Daniel tá ali, eu vou, não vou, todo mundo com medalha. Bom, gente, esse momento é muito especial, afinal, todos os comportores dessas férias mereciam não só uma medalha, mereciam muito mais e com certeza receberam de Deus, receberam da sua experiência algo muito maior. Porém, para ao menos demonstrar um pouquinho essa gratidão, nossos pastores vão presentear, condecorar algumas pessoas. Quem são, Matias? Então vamos lá. Primeiro, rufem os tambores. Queria chamar aqui o Luiz. Venha para cá, Luiz. Representando aí a comportagem, os comportores, já contou sua história. Pastor Paulo vai fazer a entrega da medalha. Também quero chamar aqui a Sandra Ellen. Venha para cá. Pode vir, Sandra. Já podem vir chamando todos os outros. Vou chamar a Francineide também. Pode ir lá. O pastor vai entregar para você a medalha. Também quero chamar o Tiago e o pastor Laércio. Gente, olha que time de comportores. Nós temos aqui o Tiaguinho. O Tiaguinho, ele toca no vocal livre. Percebeu que o vocal livre hoje está meio híbrido, né? Está cantando, está tocando, está falando. O Tiaguinho, ele toca também no grupo. E o pastor Laércio. O pastor Laércio, ele representa o grupo de diretores, de todos os diretores que apoiaram, treinaram, motivaram, deram suporte, oração e muito trabalho nessas férias. Tive o privilégio de ser comportora diretamente do pastor Laércio, então é um privilégio, ele merece mesmo. E o Tiaguinho também, e os demais comportores. Esse momento é um momento de muita felicidade para a gente. Eu quero aproveitar e apresentar, vir aqui um pouquinho mais à frente, o nosso líder, pastor Adilson Moraes. Cadê o microfone? Presta o microfone para o pastor Adilson. Ih, não pode, devolve.
Não pode, né? Mas aqui o microfone do Adilson vai chegar aqui. Enquanto o microfone Sim. Gente, a gente está aqui, ó, lembrado que não pode ter muito contato. Mas, pastor, você vai falar aqui umas palavras para esse grupo, vai pregar para nós. E nós queremos ser gratos, né, através de uma medalha, mas que tem um significado muito maior do que só um lindo presente para eles, né? Então, seus momentos. Muito obrigado. Eu lembro de uma história de uma guerra. E naquela guerra, quando os soldados retornaram, Napoleão, então, preparou uma medalha para colocar no peito de cada um dos soldados. E nessa medalha ele escreveu o seguinte: eu estive lá. Eu estive lá. Você que está me ouvindo também esteve lá. Vocês representam pastores, diretores, líderes, comportores que estiveram lá, na linha de frente da batalha, realizando a obra de Deus. Então, meus parabéns, obrigado por acreditarem no poder de Deus, no poder da oração e no chamado de Deus para esse ministério. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia. Enquanto você está acompanhando esse lindo programa, esse programa especial de gratidão a Deus, porque nós tivemos umas férias extremamente especiais, a mais impactante, eu creio, da história moderna, dos tempos modernos no Ministério de Publicações. O que é um milagre? Porque a gente está dizendo o seguinte: milagres eu vivi. Leia comigo o que está no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, o versículo 22 em diante, diz assim: e logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E entrando no barco, que já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, diz a Bíblia no versículo 27, imediatamente disse: tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Você conhece muito bem essa história. A história de Pedro, que vivenciou um dos maiores milagres apresentado na palavra de Deus. Andar sobre as águas. Até aquele momento, ninguém havia andado ainda sobre as águas. Ninguém. Exceto Jesus, que estava andando sobre as águas. Mas o contexto, quando nós vamos entrando na história, eram cerca de 3 horas da madrugada. 3 horas. Diz a palavra de Deus que as ondas eram fortes porque o vento era contrário. Vento contrário, 3 da madrugada. Isso não é horário e esta não é uma situação apropriada para alguém que nunca andou sobre as águas tentar fazer isso na escuridão, com vento contrário e com ondas fortes. Mas o que aconteceu com Pedro? Quando ele escuta o Senhor dizendo: fiquem calmos, sou eu. Então, de imediato, ele diz: Senhor, se é o Senhor, por favor, me mande e eu vou ao seu encontro. Mas eu não quero que o Senhor venha aqui no barco.
eu quero que o Senhor me chame, me convide a ir até o Senhor caminhando sobre as águas. Você já imaginou o que isso significa? Eu quero tomar aqui o texto onde diz assim: porque o vento era contrário. Vento contrário. Este é o tempo de hoje. Vivemos um tempo de ventos contrários, de escuridão, de trevas, de ondas fortes que agrediram, estão agredindo a humanidade. Ventos contrários. Como sair para comportar com ventos contrários? Certa vez alguém disse que mar calmo não forma bom marinheiro. Mar calmo não forma bons comportores. Os comportores, geralmente, eles são formados em meio à tempestade, a ventos contrários. Mas nestas férias, os ventos estavam mais fortes, verdade? E quanto mais fortes os ventos, mais nós precisamos dos milagres, da presença de Deus, dos anjos e do Santo Espírito. É isso que aconteceu nestas férias. Ventos fortes. O mundo parou. Você nunca imaginou que as cidades fechariam, que os shoppings estariam fechados. Você nunca pensou nisso. Que a escola, a faculdade, as igrejas, que tudo estaria fechado. E pensamos, a comportagem também vai fechar. A comportagem também vai parar. Não teremos férias agora nesse inverno. Não teremos mais essas férias. Quem sabe muitos pensaram, o que vamos fazer? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A comportagem não fica de quarentena. A missão não fica de quarentena. Em meio a ventos contrários, o Senhor está lá. Ele está lá no mar, Ele está lá fora. Ele não está aqui dentro do barco. Ele está dizendo, vem Pedro, vem Pedro. E é impressionante que Pedro disse assim, Senhor, se és tu, eu vou. E ele saiu do barco e ele foi ao encontro de Jesus. A igreja, como disse o pastor Paulo, aqui tomou algumas decisões. 3 cenários. Mas a igreja em nenhum momento pensou, não vai ter comportagem. Eu agradeço a liderança da igreja na América do Sul, líderes em diferentes lugares das uniões, que acreditaram que a missão não tira a quarentena, não fica de quarentena, e a comportagem não pode parar. Bom, foi assim que Pedro saiu no barco. Saiu do barco com ventos contrários. Você enfrentou isso essas férias? Escreve aí, hashtag eu comportei na pandemia. Eu comportei na pandemia. Você comportou, você vai receber uma medalha como esta, porque você está fazendo parte da história. Eu estive lá, você vai contar isso para os seus filhos, para os seus netos, e eu espero que seja no céu, quando Jesus voltar. Eu estive lá. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim, combate por fora, temores por dentro. Combates por fora, temores por dentro. Não é isso que enfrentamos? Temores, o que vai acontecer? Mas o combate tinha que continuar sendo realizado. Combate por fora, temores por dentro. Você não teve medo, você não sentiu medo. Pedro sentiu medo e de repente ele desvia os olhos de Jesus e então ele começa a afundar. E eu gosto da expressão que vem o seguinte, imediatamente, isso é, não demorou muito, Jesus estendeu a mão e o levantou. E ele e Jesus caminharam pela segunda vez. Quantas histórias nós ouvimos nessas férias? Quantas? Pastor, eu nunca encontrei as pessoas tão receptivas como agora. Pastor, eu nunca vendi tanto como vendi agora. Outro diretor disse, pastor, os livros acabaram e eu estou vendo com a editora o que fazer para enviar mais livros. Porque nós pensamos que os livros que nós tínhamos iam dar, mas eles não foram suficientes. Amém? Faltou livro para você? Faltou para você? Que bom. Que bom que faltou. Milagres.
milagres você viveu nessas férias? Escreve aí, #milagres eu vivi. Escreve aí, agradeça a Deus, louve a Deus por isso, milagres eu vivi. Então acontece algo maravilhoso. Quando Jesus toma Pedro pelas mãos, os dois vão em direção ao barco. E aqui tem uma cena interessante que eu fiquei imaginando. Quando eles entraram no barco, sabe o que aconteceu? As ondas cessaram. O vento que era contrário cessou. E aqui vem uma cena incrível. Eles adoraram a Jesus. Reconheceram que estava diante do próprio Deus e o adoraram. Eu tenho certeza que nestas férias, em muitos momentos, você reconheceu o Senhor, que era Ele que estava te chamando, vem. Você, Senhor, eu estou com medo de sair nessas férias. Ele disse, vem, eu estou aqui fora, eu estou aqui no mar, porque a comportagem acontece lá fora. É lá fora que ela acontece. É quando as águas estão agitadas e os ventos contrários. É para lá que o Senhor envia os comportores. Foi para lá que Ele enviou você. Foi lá que você viveu os maiores milagres da sua vida. Então você pode escrever aí, eu vivi milagres, ou milagres eu vivi. E agora, Jesus então abraça Pedro. E Pedro, sem se dar conta, começa a caminhar. E eles entram no barco. A tempestade para. Os ventos contrários, eles ficam mudos. Tudo silêncio. Chegará o dia que os ventos contrários dessa terra vão cessar. Esse dia se aproxima. Quando Jesus então te abraçar e for entrando com você na eternidade, no lar eterno, os ventos contrários dessa terra, eles vão cessar. Não mais escuridão, não mais tempestade, não mais ventos contrários, não mais. Porque quando Jesus abraçar você e eu colocarmos os pés na eternidade, os ventos contrários cessarão. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado porque você acreditou, não num plano humano, você acreditou num plano divino. Você enfrentou esses desafios como ninguém enfrentou. Você saiu. É verdade, a igreja tomou todos os cuidados para te proteger. Mas a decisão de sair foi sua. Muito obrigado. Nós vamos ver agora um vídeo, uma história linda do que aconteceu quando duas comportoras chegaram em uma casa. Milagres elas viveram. Acompanhe comigo. Milagres nessas férias eu vivi. Vem com a gente! Eu me chamo Maria Aparecida, moro em Pindamonhangaba. Vim de uma família umbandista, frequentei a Umbanda até meus 12 anos. Eu era obrigada a ir na Umbanda. Se a gente não fosse para a Umbanda, a gente era castigado. E depois eu resolvi a deixar a Umbanda e procurar uma igreja. Só que nas igrejas que eu passei, acontecia a mesma coisa que na Umbanda. A gente manifestava e eles diziam que era o Espírito Santo. Aplaudia o inimigo como se fosse o Espírito Santo. E aquilo tocou no meu coração que não era o Espírito Santo, era o Espírito enganador. Eu não esperava que nessa pandemia aparecesse duas missionárias na porta da minha casa falando de Deus. E chegou essas duas meninas e falaram de Deus para mim. Aquilo foi muito bom na minha vida. Eu gostei muito da palavra
E gostei muito das meninas também. Aí eu resolvi começar a estudar a Bíblia. Eu queria muito saber sobre a Bíblia, porque eu tenho muita curiosidade de conhecer a palavra. E elas se dispuseram a me ensinar a palavra. Eu me senti bem, desde o começo, que elas apareceram em casa, me trataram muito bem, e muito humilde, com muito carinho, e aquilo me cativou, porque eu não encontrei em outra igreja. Trata bem também, tem paciência, porque eu já passei um pouquinho da idade de guardar muito na cabeça, mas elas falam direitinho, explica direitinho, se precisar repete. Resolvi me batizar e frequentar a igreja até a volta de Jesus. Que alegria, que festa, este grande programa de gratidão para os comportores estudantes de todo o Brasil. Foi tremendo a maneira que Deus usou cada um desses jovens que, com coragem, foram aos campos para comportar. Quando tudo dizia que não seria possível, Deus disse a eles que esta missão era possível. E eles saíram para viver grandes milagres. E não foi diferente com a Sandra, estudante de medicina, que você acabou de ver no vídeo. A Francineide, a líder de comportagem, que você também viu no vídeo. A Francineide faz pedagogia aqui no NASP Campus 2. E ela, mais uma vez, aceitou o chamado de Deus para liderar uma campanha de comportagem juntamente com o esposo e com o Patrick. E quando ela saiu para comportar, pastor Paulo Pinheiro, ela pediu para Deus que Deus mostrasse a ela um grande milagre. Mas sabe, o milagre que ela pediu para Deus foi ver uma pessoa convertida. E um dia, como outro qualquer na campanha, ela conhece a dona Cida. E a dona Cida, por sua vez, também pedia um milagre a Deus para conhecer a igreja dele. Olha, dona Cida, como Deus uniu, como Deus mostrou mais uma vez para a senhora que a senhora é uma filha de Deus, que a senhora é filha dele. E as comportoras, que alegria essas comportoras viveram e estão vivendo nesse momento. A Sandra está bem pertinho aqui, a Francineide também. Tem aqui os irmãos da igreja de Pindamonhangaba, estão aqui também. É uma cidade do interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Muito obrigado, pastor Orestes, pelo apoio. Quando o pastor distrital apoia as campanhas, as igrejas apoiam e mais milagres acontecem. E nesse momento tão especial, que a gente celebra o que Deus fez na vida dos nossos jovens, o que Deus fez na sua vida, comportor estudante, o maior troféu é o troféu que a dona Cida é para os comportores, representando todos aqueles que acreditam que a comportagem é um milagre. As duas comportoras podem dizer agora, milagres eu vivi. E você também. Quer dizer isso agora? Irmã Cida, neste momento em que você está declarando para a tua igreja, para a tua família, que você está do lado de Jesus, para perdão dos seus pecados, eu, pastor Laércio, juntamente com o pastor Orestes, para perdão dos seus pecados e para que o teu nome seja escrito no livro da vida, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dona Cida, faz um yes aqui para aquela câmera ali agora, um yes. Quando eu ganhei a minha medalha, ela ficou olhando, mas aqui está a sua medalha. A medalha que você vai estar recebendo neste momento, tá? Representando todas as pessoas que foram visitadas nestas férias. Que Deus te abençoe, Dona Cida. Amém. Irmã Cida, bem-vinda à família de Deus. Que Deus abençoe a senhora, a sua jornada e cada um dos comportores que continuam fazendo a obra de Deus. Logo, nós não vamos receber uma medalha, mas nós vamos receber das mãos de Jesus Cristo a coroa da vida eterna. Quero convidar você, onde você estiver, a fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por este lindo programa que tivemos de gratidão, onde nós ouvimos testemunhos do poder de Deus, milagres que Ele fez, fará e ainda fará muitos na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque em meio a esta pandemia, o Senhor vocacionou moços e moças para dedicarem o seu tempo, seus talentos a evangelizar através das suas vidas e do ministério que eles realizam através das publicações. Obrigado pelos dezenas, milhares de livros que foram espalhados, pelas milhares de orações que foram levantadas nos lares, nas empresas, em diferentes lugares desse país. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu coragem para cada um desses estudantes, líderes, pastores, a saírem do barco e caminharem em direção ao mar, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá para salvar, redimir, resgatar, abençoar, libertar pessoas. E o fez através do ministério da colportagem. Que o Senhor recompense os esforços desses valentes, desses heróis, soldados colportores. E que logo eles possam ver frutos, como hoje o batismo da irmã Cida. Mas um dia a promessa é que milhares vão se converter em apenas um dia. E eles dirão, foram as publicações, foi através das publicações que eu tive as primeiras impressões e que eu tomei a Bíblia para ser a minha regra de fé e confiança. Faça, Senhor, com que esses livros produzam frutos para a vida eterna. E obrigado porque o Senhor trouxe para esta escola e todas as escolas e faculdades do Brasil os nossos colportores, para que sigam se preparando para servirem melhor à sociedade e esta amada igreja. Muito obrigado pelos milagres. Muito obrigado, porque o Senhor se manifestou entre nós, em nome de Jesus. Amém.